a internet matou a televisão. Que não matou, que as pessoas passaram também a consumir mais televisão. Mas a forma como os nossos hábitos de consumo de conteúdo disparou para tudo o que é Netflix, Amazon Primes e coisas do género, de streaming online. Vai alterar duas formas. A primeira é que passamos a ter todos mais tempo para ver estas séries todas que nos faltavam em streaming, e a outra foi passaram a ver muito mais conteúdos online. Curiosamente aqui no Reino Unido, porque tenho a Amazon Prime, verifiquei uma série de filmes que foram adicionados ao Prime e séries que não lembram o diabo. Há coisas muito antigas que a Amazon foi entretanto adicionando ao catálogo. Sei que a Netflix também colocou novas coisas. Sei que há pessoas também que estão a fazer bastantes conteúdos para o YouTube, passaram a produzir conteúdos de forma diferente. E também sei que há uma nova inversão da forma como os conteúdos são pagos. Portanto, há uma quebra dos conteúdos que são consumidos online, sobretudo no YouTube, e aqueles que são youtubers e streamers passaram a ter menos porque a Netflix passou a oferecer mais. Mas, Armando, achas que com esta nova pandemia a internet vai definitivamente matar os conteúdos consumidos na internet, vão matar aqueles que estão a passar na televisão e nas rádios e no resto? Os dados em Portugal dizem que, em particularmente para a TV, dizem que no confinamento que nós entramos, o consumo de TV aumentou 40%, no mínimo. Portanto, este período que estamos a atravessar até vai no sentido contrário. Passamos mais tempo em casa, as possibilidades de consumo de conteúdo ficam mais limitadas para uma grande fatia da população. Nós, em Portugal, grosso modo, o número de subscrições de serviços de streaming anda por volta de 1,5 milhão, 2 milhões. Portanto, há toda uma grande fatia que não tem ainda serviços de streaming. E quando essas pessoas agora que são confinadas em casa e têm que consumir conteúdo, vão consumir TV. Portanto, tem essa dimensão. Eu acho que quando voltamos para um período normal, essa transição, esse cut the cord, como os americanos chamam, de passar para soluções de cabo ou soluções de streaming, vai acontecer. E tem vindo a acontecer isso. Agora, quando olhamos para esses serviços, percebe-se que há muito negócio aí. Começou com a Hulu, salvo erro, já em 2012 ou até antes, que é hoje detida parte pela Disney, parte pela Warner. Depois evoluiu, temos a Netflix, temos a HBO, temos inclusive a Apple TV, que o catálogo não é grande coisa. e com o anúncio aí para Portugal da Disney Plus, e podemos também incluir o YouTube, não é? A versão sem anúncios. Todos eles veem um imenso potencial aí. E o que está com todo este potencial, há aqui duas dimensões que há que considerar. Primeiro, o que é necessário para fazer lock-in no serviço. Porque todos têm... Quando há toda esta diversidade de oferta, nós consumidores agradecemos, porque por norma isso significa preços mais competitivos e nós conseguimos fazer, e esses preços mais competitivos também convém perceber qual é a apetência para subscrever diferentes tipos de serviços. Eu, por exemplo, subscrevo Netflix e Spotify, mas há espaço para um terceiro ou um quarto. Dizem que por norma anda entre os 3 e 5 serviços de subscrição. Mas, por exemplo, acredito perfeitamente que uma família possa ter Netflix e Disney Plus por causa do catálogo mais para filmes de miúdos e mais um Spotify. Isto será... O que é que isto provoca? De repente, quando tens um conjunto de produtos deste streaming, de repente voltamos ao início, que é, vamos ter os operadores, o OTT, a oferecer bundles de streaming. Ao que chegamos, porque é difícil. Eu mesmo, tu como consumidor, depois temos uma dimensão que é... estamos de repente, perdemos o efeito water cooler, que alguém está a falar de uma série da Netflix e eu tenho HBO e tu dizes, o que é que ele está a falar? Eu não quero ficar de fora, tenho que subscrever o outro. E chegamos a este ponto que quando tivermos muitos serviços destes, o que eu acho que vai acontecer é que os próprios serviços de cabo vão oferecer pacotes neste sentido, de multi-subscrição de streaming. Isso de um lado. Do outro lado, a produção de conteúdo. O esforço que é necessário para destes providers, destes serviços de streaming, conseguirem produzir conteúdo deles próprios e que não os tornem de refém de outros produtores de conteúdo. Eu estou-me a lembrar do The Office, do Friends,
que ameaçaram sair da Netflix, eles tiveram que pagar balúrdios para os reter. Este catálogo, eles estão a construir muito este catálogo e vai ser interessante nos próximos tempos eles construírem este catálogo com uma grande ameaça às TVs tradicionais, às TVs terrestres, que é o que é uma Netflix com milhares de dados a saber o que é que as pessoas reagem, o que é que subscrevem, qual é a série que vem até o terceiro episódio e deixam de ver, e isto vai ditar o que é a sobrevivência de muita produção de conteúdos. É fascinante, há muito dinheiro para ganhar aqui e vai ser interessante. Eu acho que o futuro está sobretudo nos dados, perceber conseguir oferecer isto, mas acho que eventualmente vamos chegar a um ponto que os próprios operadores que são os controlam os pipes, os tubos, como dizia um senador norte-americano, eles próprios é que são capazes de fornecer as soluções mais interessantes no futuro, mas vai migrar para aí. Vai migrar para subscrever 3 ou 4 serviços de streaming, um de áudio ou 2, 3 de vídeo. Esta questão do streaming não é só dos conteúdos que nós também temos online. Portanto, em Portugal, esta nova pandemia veio também como eu estava a dizer, veio colocar a forma como as pessoas consomem conteúdo e também como as empresas disponibilizam conteúdo próprio delas às pessoas. Portanto, vem agora tudo através da internet. Paulo, achas que esta forma de consumir coisas veio a alterar a forma como nós olhamos para aquilo que está no YouTube, que está nos Netflix, e vamos deixar lentamente a televisão escapar do nosso radar? Eu acho fundamentalmente que a televisão sequencial com o seu horário de emissão tem o encanto de uma boa 12 dentes. O que significa, por outras palavras, que é horroroso tu estares a ver uma série e teres que esperar 2 horas para a série começar, quando a queres ver instantaneamente. Claro que se deixares passar o tempo, te vais tendo as coisas nas gravações automáticas dos Meus e das Nós e Vodafones e afins, mas acho que não há comparação com o modelo da Netflix. Em Portugal podes subscrever a Amazon Prime. Se subscreves a Amazon Prime, que era de UK, que era espanhola, podes aceder livremente. Eles não estão a bloquear geograficamente. A Disney está a bloquear geograficamente. Há milhares de formas de ultrapassar isso. Eu acho que não houve ninguém que não visse o Mandalorian se queria ver, não é? O que eu te posso dizer é cá em casa há um canal que está sempre ligado da televisão tradicional, que é a SIC Notícias, onde basicamente a gente liga quando quer o som do telejornal. E mais nada, eu acho que já ninguém sabe carregar na tecla de mudar o canal para cima e para baixo, porque tudo o resto é Apple TV Plus, Netflix, o Hulu, Disney, o Amazon Prime, etc, etc. Portanto, sim, eu acho que a televisão sequencial tem os seus dias contados. Há sempre uma camada muito grande da população que demora alguns anos a migrar para uma tecnologia diferente e nova, mas assim como eles aprenderam a mudar de canais, dos 2 canais que existiam para os 100 canais que hoje têm, vão aprender rapidamente, em vez de mudar de canal, de mudar de programa. E vão descobrir aquilo que toda a gente está a descobrir hoje, aquelas pessoas que subscrevem este tipo de serviços, que é, nunca na história da humanidade eu vi tanta boa televisão como hoje. Ou seja, e televisão de países onde eu não consumia rigorosamente nada. Eu acho que a última série espanhola que eu tinha consumido antes da Casa de Papel tinha sido o Verão Azul. E do Verão Azul à Casa de Papel, nós estamos a falar aqui de vários anos, não é? Quanto a haver operadores que sabem exatamente quanta televisão é que a gente vê e se para de ver ou não ao terceiro episódio, eu acho isso ótimo. Cultura é aquilo que as pessoas estão dispostas a adorar e consumir e observar e do qual retiram prazer. E se algo está a ser feito em circuito fechado porque alguém contratou 12 episódios da série que já ninguém vê, eu acho bem que a série seja cancelada o mais depressa possível e que de facto se oriente esse dinheiro para coisas que as pessoas querem efetivamente ver. Portanto, com todo o respeito pelos nichos, há muito pouco espaço no Netflix para más séries. Há muitos maus filmes, nomeadamente produções do próprio Netflix, que o Netflix sabe muito bem que se continuar a produzir desses, não tem audiência. Se gastar mais algum dinheiro e fizer coisas épicas como o Irishman e coisas do género,
Sim, aí estamos a falar de Sim, mas ter uma audiência com que jogar à bola, não é? Tem que preencher horas, Eu tenho alguma curiosidade no ambiente urbano português, gostava de fazer um teste, que era quem é que prescindiria do serviço de televisão se pudesse prescindir do canal de televisão do contrato que tem com o seu operador, qual seria a percentagem de pessoas que hoje prescindiria da TV? Dedo no ar. Não, Nós não somos o exemplo. claro, estamos a Average falar de ambiente urbano, estamos a falar de gente que tecnicamente... Eu praticamente... Eu hoje se vi televisão 5 minutos, eu liguei a televisão enquanto aquecia o almoço no micro-ondas. E depois desliguei porque fui almoçar para o outro lado e não a deixei ligado. Já tive essa fase do banda sonora das notícias. Tive aqui uma televisão no escritório que fazia de banda sonora apenas. E um dia a televisão avariou e eu não tive pena nenhuma, mandei-a fora. Pensei, que desgraça, agora vou deixar de ter aqui este som ambiente. E a verdade é que foi reparada uma vez, a segunda vez que avariou foi para o lixo e pronto. E de repente percebes, não estou nada de acordo a dizer que as pessoas têm mais tempo de ecrã. Eu tenho menos tempo de sono. Esse é que é o problema. O Reed Hastings da Netflix. Eu lembro de uma vez em que tive uma gripe e estive a ver televisão da manhã nos canais portugueses. Aquilo é traumatizante. Mas é traumatizante em Portugal, mas é uma coisa horrorosa. Itália, na Argentina não, que tem umas apresentadoras até que merece que a gente olhe para aquilo. Não, mas eu desespero para chegares à televisão da Argentina. Tu tiveste que já estar desesperado, quer dizer, ninguém chega à televisão da Argentina sem ser em último grau de desespero. Paulo, o dinheiro, o buck está aí. O buck está aí. Eu conheço investimentos publicitários que te deixariam gelado em programas desses e cujo retorno é mais do que garantido. Eu não vou dizer o nome que seja, mas se eu for para lá vender a abelhinha da sorte, eu tenho milhares de compradores da abelhinha da sorte. Pois acredito, até porque eu lembro de publicidade durante essa manhã em que estive doente, ainda fiquei mais doente por ter ligado a televisão. Eles vendiam tipo aparelhos para os ouvidos, comprimidos para nos sentirmos melhor. É outro segmento da população, não somos nós. Agora, a questão é... Por enquanto, ok? Mas a questão é, eu vou sendo provocador, se disserem, deixas de pagar a taxa de audiovisual na fatura da luz e tens uma subscrição de Netflix em troca. O que é que a maior parte das pessoas dizem? A maior parte das pessoas não posso dizer o que é que eu diria, que era instantâneo. Era logo. O país real ainda tem milhões de pessoas para quem o programa diário, o apresentador, aquela cara específica é a companhia dos seus dias. Não são pessoas que saibam sequer que existe Netflix, sabes? Conhecem o... Não, mas repara, eu acho que há espaço para a má televisão, ou seja, para os programas que eu consideraria desinteressantes e que se calhar são excelentes. Eu acho que há espaço para isso e há audiência para isso. E enquanto houver, vai continuar a existir. Mas tenho seríssimas dúvidas que se essas mesmas pessoas forem confrontadas com a alternativa, não adiram rapidamente. Porque é como nós com os bancos. Não sei se recordam quando foi implementado o multibanco em Portugal. Ninguém ia usar isso. As pessoas gostavam era de ir com a caderneta para a Caixa Geral de Depósitos falar com o senhor que estava ao balcão. E hoje a realidade é completamente diferente. A percentagem de pessoas que vai ter que ir a um banco, e eu não sei se vocês recordam, mas os bancos tinham horários esquisitíssimos, altamente limitados, etc, etc. E ir lá era complicado. Eu hoje, devo ter entrado num banco aí uma vez cada 2 anos, ou coisa do género, quer dizer. E é para ir buscar qualquer coisa, tipicamente, ou entregar qualquer coisa em mão, não é? Ou assinar qualquer coisa. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária na banca, que pela primeira vez eles pediram aos clientes para entrarem de máscara. É a primeira vez que um banco pede aos clientes para entrar. Agora estavam a distribuir máscaras à porta? Tinham máscaras para dar às pessoas ou não? Não sei, não faço ideia. Estou a dizer que a partir daqui a uns tempos terás que entrar de máscara, o que é uma coisa estranha. Entras de máscara, mas entre. De máscara sais com dinheiro e não és preso. Exatamente, é a primeira vez na história para que os bancos querem pessoas a entrar mascaradas. Mas tens de entrar com uma máscara e tens de entrar com uma t-shirt a dizer não vim para assaltar o banco.
Sou cliente. Já temos um CEO. Exatamente. Outra questão, se vocês quiserem também falar um bocadinho sobre isso, eu acho bastante importante para as pessoas que têm crianças. Elas têm acesso agora ao telescola. O telescola também está no YouTube, em algumas redes sociais e nos canais portugueses. Na app. Diz? Numa app. Exatamente. Segundo parece, segundo um passarinho disse, o programa mais visto da telescola foi o programa de Educação Física. Não me perguntem porquê, foi o que eu ouvi dizer, e vi algumas estatísticas sobre isso. Agora, eu não sou do tempo, quer dizer, eu já apanhei, não sou do tempo do telescola, sou do tempo da Universidade Aberta. Apanhaste o próprio Deutico aí. Eu andei na telescola. Epá. Meninos, já não apanharam a telescola. Só apanhei a mas Universidade a Aberta. telescola- Espera, A telescola não é o exemplo mais recente. Há um exemplo televisivo mais recente do qual ninguém fala, que se chamava É Ensino verdade. propedêutico. o quê? Não, antes da aberta. O propedêutico foi uma altura de um ano de preparação para a faculdade que era feito em 77. Todo o ano letivo houve um ano de propedêutico que foi dado para televisão. Mas as pessoas esqueceram-se disso, ou se lembram de uma coisa ainda mais interessante. Agora, chama-lhe telescola e a gente diz que é pejorativo. O melhor programa de aprendizado que a TV já teve chamava-se Rua Sésamo. E desse ninguém verdade. goza. É verdade. Sim. É, não é? A Rua Sésamo, se vocês pensarem bem, não é muito diferente do que seria uma boa telescola para aquela audiência, não é? Pá, Sim, é sim. assim, tu não podes pedir, eu esta semana passei a semana a discutir isso, tu não podes pedir, eu vi gozarem indecentemente com professores que deram a cara para a frente das câmaras, que não tiveram preparação nenhuma, foi de semana para a outra, olha, para a semana vais dar a aula de português, de francês, de educação visual, de educação física, etc. Aquela gente fez o que sabia e o que não podia. Eu não posso exigir a um professor, que eu fiz muita formação durante alguns anos a professores e percebia as dificuldades técnicas e de meios que ainda hoje a gente, apesar de viver numa sociedade digital, há muita escola primária em que teres um acesso à internet com velocidades quase dial-up é uma realidade, em que não se faz absolutamente nada, em que é o professor que põe os seus dados ao serviço da escola. Aliás, se fores ver quantos deles puseram o seu hardware ao serviço do esforço de educação, A maioria, provavelmente. é que não tenhas a mínima dúvida. Sim, sim, Porque sim. era isso, ao perder. Eu falava com alguns e dizia, como é que vocês lidam com o miúdo que vos fala de hacking de PlayStation? E houve alguns que diziam, eu evito a conversa, porque eu levo um baile tremendo. Eu sou esmagada tecnologicamente em 10 minutos de conversa. Eu não faço ideia que seja um hack, tenho que ir perguntar ao meu neto Nem o que é a PlayStation. para me explicar o que é um hack de PlayStation, que é para no dia seguinte lhe poder dizer alguma coisa para não ficar com aquela capa. Agora, aquilo que, por necessidade, tivemos que passar de uma situação normal presencial para o ensino remoto. E estamos a falar da telescola, como podemos estar a falar de milhares de professores que estão em casa a trabalhar para os seus colégios e para as suas instituições o melhor que podem e sabem, alguns com verdadeiros infernos de e-mail, porque as dúvidas dos primeiros dias, e eu acompanhei alguns deles, as dúvidas dos primeiros dias são tremendas. Um professor que recebe no mesmo instante um tipo que diz, um pai danado, dizer que não consegue abrir documento nenhum, porque enviou-lhe um documento que não consegue abrir, outro que password, pede-me aqui uma password, mas eu não lhe mandei nada com password. Portanto, de repente foi o abismo, abriu-se um jorro de questões que eu não queria estar nos sapatinhos da maior parte deles. Portanto, para sermos, quando alguém me põe aí a circular o vídeo das professoras dos Açores a cantar e a tocar viola para os miúdos, para uma aula de nem sei de que era. Pré-escolar, provavelmente. Não faço ideia, mas disse, quem me dera a mim, no meu tempo, ter tido este tipo de coisas. Quem me dera, mesmo em Berbes, a coisa mais multimédia que tive era uma freira com um projetor de slide. É mentira. E eu digo mais, a segunda vossa evolução tecnológica, a segunda maravilha tecnológica da vossa escola foi um projetor de É acetatos. verdade. Concordo. Não, mas ó Pedro, eu concordo contigo, mas para, isto foi o primeiro momento e foi um choque, ok?
Agora, passado este choque, eu acho que era importante, ajudar estas pessoas, ou seja, criar grupos que permitam escolher melhor o software, que ajudem as pessoas a ultrapassar os obstáculos que elas de facto encontraram e que eu não sei quais são, obviamente, não é? E que se trabalhe para um segundo momento, só por um motivo, é porque isto não é algo que vai acabar daqui a 15 dias. Também. Nós estamos a provavelmente um tempo indefinido, mas seguramente para aí de um ano, de ter uma vacina e de ter este problema resolvido. Mesmo a teoria e o conceito de imunidade de grupo é altamente questionável quanto tempo é que isso vai demorar a acontecer e quais as consequências. O que eu acho é, já passámos o choque, já passámos o primeiro momento, foi admirável o que conseguiram fazer, mas agora está na altura de rapidamente se começar a dar estrutura ao caos. E para isso é preciso que o Ministério da Educação perceba que tem que, usar as ferramentas certas, uniformizar que ferramentas é que são utilizadas e criar as condições para que isto seja menos penoso na segunda ronda do que foi na primeira. E eu não sei se isso está a ser feito ou não, portanto não quero ser minimamente injusto, mas o que vos posso dizer é, eu tenho preparado algum material para entregar a miúdos que precisam de acompanhar as aulas e já percebi que existe um ecossistema de aplicações para fazer videoconferência, ecossistema de aplicações para os trabalhos de casa, e sabes um ecossistema completamente diferente para aplicações para fazer os testes. Sabes porque é que o ecossistema existe? Sabes porque é que existe? Porque é a zona de conforto dos professores. Para que é que eu vou usar a videoconferência XYZ se depois vou ser um beta no meio do mar de VHS? A quem é que eu telefono? A que colega é que eu telefono? Imagina que eu era professor a usar, sei lá, XYZ, não importa. A quem é que eu vou, se estiver entalado, quem é que me vai ajudar? É o Ministério? Certo, as pessoas usam o que conhecem e agarram as portas que têm à mão. Infelizmente ou não, eu não quero ser injusto com ninguém, eu só conheci em Portugal, e nem sequer era Ministro da Educação, um ministro a quem se podia bater à porta e dizer, olha, eu queria falar consigo, e eu ouvia-te para o maior disparate que pudesses lá ir dizer. Mariano. Exatamente. De resto, a postura institucional é, o que é que este quer? Então já temos aqui este caldo montado, uma operação montada para não sei o quê, não importa, não estou a fazer nenhuma insinuação, mas se tu fores a um professor e dizer assim, tenho aqui uma ferramenta grátis, uma coisa open source qualquer, que ela nunca ouviu falar nela, ela ou ele nunca ouviu falar nela e recusa imediatamente. Certo. Pronto, porque não fica confortável. Pedro, é o síndrome do Not Invented Here. A primeira reação que as pessoas tiveram tem imenso mérito. Eu não retiro um pingo de mérito às pessoas que tentaram de alguma forma e às vezes até falharam, mas fizeram o seu melhor para ultrapassar este momento de dificuldade que foi particularmente complicado para muita gente. Mas já não estamos nesse momento. Ou seja, e a solução, o regresso, entre aspas, à normalidade, não vem aí tão cedo. Começámos há 15 dias, ainda estamos nesse momento, ainda há tragédias. Pedro, já há tempo para alguém perceber que isto não vai acabar na semana que vem, nem no mês que vem, e que vai ser preciso fazer um plano B, um plano um bocadinho mais estruturado do que aquele que nós temos hoje, que é não há plano nenhum. Já devem começar a pensar a olhar para o próximo ano letivo seguinte. Vamos ter uma segunda vaga de infecções, provavelmente no início do próximo ano, e acho que é isso que eles devem começar a pensar, porque este ano é fazer a casa com o que têm. Eu acho que é mais por aí, tentar pelo menos que não percam muito da parte do ano letivo, mas claramente o próximo ano tem que ser pensado de outra forma distinta. Tenho seríssimas dúvidas que o ensino à distância, versão choque frontal com que as pessoas tiveram contacto, seja particularmente eficiente. Mesmo os programas do próximo ano e o ensino do próximo ano têm que ter em conta que houve uma série de estudantes que provavelmente ficaram para trás este ano. E claro, eu não estou a dizer que isso é particularmente grave, porque não é. Em termos práticos, se toda a gente em todos os países do mundo tiver esta dificuldade, e provavelmente todos estarão a ter, é mais ou menos igual ao litro isso ter acontecido. Agora, cabe às pessoas que estão neste momento nos pontos de decisão perceber que isto não vai passar tão depressa e que é preciso uma solução um bocadinho mais estruturada do que ela está hoje no terreno. E repara, voltando ao argumento do Aniceto, é óbvio que as pessoas se agarram ao que tiver à mão, às ferramentas que conhecem, aos amigos que têm, à capacidade de obter ajuda que conseguem. Mas não há grande desculpa
para nós deixarmos que isso avance no tempo sem as pessoas responsáveis tomarem uma atitude diferente. E eu espero que estejam a tomar ou a pensar no assunto. Acho que nós devemos ir por aí, muito sinceramente. E o que eu estou a ver é que todas as pessoas, os professores e as pessoas que estão na sala de aula, por exemplo, na questão com os meus filhos, a escola decidiu adotar o Zoom. Coisa que eu, pessoalmente, e olhando para o Zoom a nível de segurança e da forma como aquilo está construído, não acho que é uma boa estratégia. Mas entretanto também já vi empresas a dizerem, em vez de utilizar o Zoom, vamos utilizar o House Party, o que ainda é pior. Portanto, é tudo uma panóplia de más ferramentas, e não estou a dizer que o Skype ou o Microsoft Teams ou outra coisa qualquer que seja de facto a melhor ferramenta. Mas se calhar é preciso dar um passinho atrás na segunda vaga e olhar para estas ferramentas todas que as escolas estão a disponibilizar, que o Ministério da Educação aconselha, e de facto utilizar isso. Aliás, se nós formos olhar para a página do Governo relativamente ao Covid-19 e as ferramentas de utilização de videoconferência, o Zoom não é uma delas. Existem várias, o WebEx, o da Amazon, não sei, o Skype também e o Microsoft Teams. O Zoom não é uma delas, o House Party não é uma delas, o WhatsApp, que agora também vai ter vídeo, também não é uma delas, o Facebook Live também não é uma delas. Portanto, é preciso olhar para estas ferramentas. Mas pessoas que têm boa imprensa, digamos. O WebEx o Facebook não tem boa imprensa em lado exatamente. O WebEx, mas também não vejo nenhuma escola a recomendar Facebook Live. Vês o WebEx, que é de caras a mais antiga e a melhor, a mais sólida ferramenta de conferência que o mundo empresarial pode ter. São raríssimas as empresas em Portugal a usar. Muito bem. As empresas em Portugal vai ser curioso. Uma derivativa de toda esta fase vai ser um conjunto de produtos que há pain points para resolver nas conferências virtuais que estão por resolver. Eu conheço o Zoom e a versão profissional dele, que tem um conjunto de funcionalidades que servem se calhar para eventos, etc., mas para num cenário educativo. Claro. Sabe nas escolas quem é que está a pagar o licenciamento das ferramentas que são comerciais? Isso agora. Ou as aulas têm todas 40 minutos? Era melhor não conversarmos, era melhor não falarmos. Isso agora vai dar uma grande volta. Isso tem que ser parte do critério de escolha, ou seja, nós temos que viver com o budget que temos, não é? Os 40 minutos do Zoom, qualquer miúdo já sabe ultrapassar. Certo. Zoom bombing também. Portanto, fica o problema resolvido. Sim. Mas Pedro, as pessoas quebrarem os license agreements e fazerem hacks à volta das ferramentas não será provavelmente a melhor abordagem, não é? Bem, depende do que é que estás, depende da criança que estás a criar. Um sítio que é suposto construir cidadania, não é? Não, exatamente. Vamos ensinar as crianças a ultrapassar os limites do Zoom.